Oi, tudo bom, pessoal? Bom, eu prometi que ia fazer um dashboard, né? Então, eu consegui fazer. Só que no decorrer da semana, eu fui pensando, toda vez que chegava em casa, eu trabalhava um pouquinho mais e decidi fazer de forma diferente. A ideia era ensinar a fazer o dashboard, só que isso eu não tenho muita didática para Excel e muito menos para fazer isso e gravar um vídeo junto, sem falar que o último vídeo foi uma loucura. Ficou 20 e poucos minutos para editar, não sei sinceramente como esse pessoal de YouTube consegue sobreviver, porque é muito demorado. Então a ideia aqui é gravar um videozinho rápido, só pra gente ver como é que funciona, beleza? Beleza. Vamos começar aqui, na verdade, com esse site aí, o INEA, né? Foi daqui que a gente tirou as informações, né, para o relatório, para aquele primeiro que eu fiz lá, aquele modelo. Depois eu tirei um outro relatório, esse sim, com 7.000 linhas, mais de 7.000 linhas. Bom, saindo daqui, eu obtive, na verdade, essa configuração, ou seja, é uma planilha toda em TXT, tá? Com os dados aqui. Bom, aqui a gente só destacando, pessoal, que aqui no finalzinho dessa planilha, né, ela dá uma mesclada em algumas células, tá? Então tem que ter cuidado. Bom, e aí eu transformei essa planilha nesse dashboard, tá? O que eu peguei aqui? Peguei uma indústria, né, uma siderúrgica, peguei uns dados, são dados públicos, não tem problema, mesmo porque eu mudei muitos dados aqui para poder os gráficos ficarem bonitinhos aqui, então nenhuma dessas informações reflete informações verdadeiras, tá? Informações de alguma empresa. Então o que eu tenho aqui? Né, o título, obviamente, né, e aqui do lado eu já tenho uma segmentação de dados, tá? Se você observar, eu tenho aqui 3 anos, né, de informação. Então eu tenho 2018, o 2019, à medida que eu clico, né, os dados alteram. E 2020, até abril. Ok? Ah, mas eu tenho aqui os meses. Então, se eu quisesse flegar todas as informações, eu posso flegar todas as informações. Eu tenho os 3 anos aqui de dados de informação, tá? Então, aqui nesse campo, o que eu fiz? Eu coloquei aqui as informações dos resíduos mais gerados. Ela não gera só isso, né? Tem aqui um outros, né? Esse outros aqui representa 8%, né? Ou seja, 90 e poucos por cento aqui é referente aos principais resíduos, né? Shredder, carepa de ferro, pó de aciaria e ácido clorídrico usado, tá? Aqui, se eu quiser ver a evolução, né, como que é a evolução da geração de resíduos ao longo dos meses, eu tenho aqui, e aqui eu considerei um custo. Esses valores realmente não refletem a verdade, eu chutei algum valor médio de mercado, só para a gente ter uma ideia, tá? E aqui eu já tenho os gráficos, né, da forma de tratamento. Além disso, o que a gente poderia ter? Eu poderia ter metas, né? Estipular metas. Eu poderia imputar aqui quantidade de resíduos de acordo com o setor de trabalho. Uma indústria que tem vários setores, tem várias fontes de geração, né? Você pode determinar isso. Como é que a gente consegue fazer isso? Tudo através do Excel e usando a tabela que é fornecido, o relatório que já é fornecido pelo próprio sistema do INEA. Isso é que é legal. Mas como é que eu faço? Bom, eu transformo aquela planilha em TXT nessa base de dados aqui, tá? Onde eu tenho o número de manifesto, todos esses dados aqui são os dados fornecidos pelo relatório do INEA, né? Lógico, tratados. Eu vou dar, aí você tem outros, transportador, né? O nome do gerador, que é o que coloquei um genérico qualquer, e enfim, tudo isso aqui, motorista, placa, eu posso fazer até indicadores por transporte, né? As informações estão aqui. É só você tratar e extrair daqui, dessa base de dados, que como eu falei tem 7.000 linhas, vamos lá confirmar. Isso aqui, olha lá, 7.645 linhas, né? Tirando o título, 44, né? 44 linhas. E aí, onde eu comecei a mudar alguma coisa, eu tenho a data de emissão, né? A situação do MTR, eu posso aqui excluir os MTRs que foram cancelados, podem ser excluídos ou simplesmente não filtrados, né? A data de emissão, aí onde eu tenho aqui já a primeira formulinha, né? Onde eu coloco uma fórmula aqui para que ele me retorne o ano, né? Isso vai poder eu conseguir fazer a segmentação de dados. Da mesma forma que eu vou ter a segmentação de dados por meses, então tem outra fórmula aqui para extrair o mês, tá?
E aí eu não tratei mais muitos dados, apenas balizei. Aí vem a primeira dica importante, quando você vai fazer o cadastro no INEA, tá? A descrição interna do gerador. Muita gente não coloca, não é um campo obrigatório, tá? Mas é interessante demais você colocar a descrição. E outra, importante que essa descrição seja feita e repetida de forma precisa. Por quê? E todos esses dados foram tratados, né? Quando eu pego o dado, né, bruto lá na planilha do Excel, eu pude ver que, por exemplo, tinha pó de aciaria, no caso aqui, pó de aciaria sem o acento, pó de aciaria com um espaçozinho no final. Isso aí ele já entende, o Excel entende como se fossem duas informações diferentes. Com duas informações diferentes, eu gero um número muito falho, né? Porque eu acabo tratando a mesma informação como se fosse algo diferente, tá? Né? O código de identificação aqui, né, que é a identificação interna, né? Tem a descrição e tem a identificação. Essa identificação pode ser um código do sistema de ERP que a empresa tenha. No caso aqui, essa aqui tinha um código ERP, mas ele não usa para todos os casos, então acaba não sendo, porque talvez não saiba como usar, né? Mas se você tiver, além do código ERP, você pode colocar de repente aqui o setor, né? Identificação do destinador, se você tiver uma parceria, né? A identificação que esse resíduo, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho dois resíduos perigosos que eu vou fazer um tratamento específico. Um vai ser um tratamento para incineração, outro vai ser um tratamento... Ou então eu tenho duas situações onde eu quero, nesse caso aqui, eu vou tentar recuperar, vou fazer uma reciclagem, então eu posso colocar isso tudo no código, posso criar um código aqui, né? E trazer isso para cá. Então essa identificação ela é importante, eu posso trazer dentro da descrição, a descrição do resíduo, né? E no código de identificação o setor, ou isso para ficar já automatizado, né? Ou seja, quando eu cadastro o meu resíduo, quando eu cadastro o modelo de manifesto, o modelo de MTR, eu já consigo fazer isso direto, né? Aí na hora de eu apurar os dados, fica muito mais fácil, tá? Imagina o tempo que eu levei para acertar todos esses itens aqui, né? Leva um tempinho. Eu criei um indicador financeiro. O que é esse indicador financeiro? Se naquela destinação eu tenho uma despesa ou uma receita, né? No caso aqui eu tenho 3 itens, né? Eu tenho despesa, receita e sem custo, porque eu posso estar fazendo um tratamento onde eu não tenho custo, né? Ou seja, é um resíduo que eu gero muito pouco, uma quantidade pequena, e o reciclador pega, mas só pega se for de graça, porque ele vai ter que gastar combustível, ou seja, ele ainda tem custo do transporte, ou seja, eu vou ter um tratamento adequado, mas não tenho custo. Não tenho receita, mas também não tenho custo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí você vai fazendo o somatório, lógico, né? Você vai fazer uma conta aqui e vai, aqui foi tudo um chute mesmo para poder gerar valores aleatórios aqui. Poderia até gerar um aleatório, mas eu queria uma certa coerência com um tipo de informação. Então essa aqui é a base, mas não foi aqui que eu gerei os gráficos. Eu gerei os gráficos aonde está a aba análise, né? Carinha Bessa que me perdoe, não é a aba, né? Mais uma planilha. Então aqui eu tenho as análises. As análises eu fiz tabelas dinâmicas. Então eu criei uma tabela dinâmica onde eu tenho quantidade de manifestos gerados, eu posso gerar um indicador, né? Quantos manifestos eu gerei. Antigamente o manifesto, o MTR, você só podia fazer um para cada resíduo. No entanto, agora você pode fazer um MTR para mais de um resíduo, para vários resíduos, né? Eu vou ter, de repente, uma quantidade pequena de recicláveis, mas eu vou reciclar papel, plástico e metais diversos. E isso tudo o reciclador vai pegar numa única carga, num único caminhão, num único transporte. Eu faço um MTR só para 3 resíduos diferentes. Então, de qualquer forma, eu tenho uma certa estatística. Aqui eu gerei um relatório de quantidade média, né, de destinação, ou seja, ele faz a média do total de massas. Isso aqui eu peguei através da massa, né, que foi gerada no resíduo, né, a quantidade total de resíduo gerado aqui no período, no caso eu estou considerando aqui, nesse caso aqui já está considerando tudo, e o percentual de participação, ou seja, quanto daquele resíduo influencia toda a minha geração.
Então isso tudo foi nessa tabela dinâmica. Na segunda tabela dinâmica, usando a mesma base de dados, eu já fui tratar a tecnologia. Ou seja, qual é a tecnologia que eu mais utilizo? Eu utilizo a reciclagem, eu utilizo o aterro. Nesse caso aqui, ele utiliza 43% de aterro, né? Mas porque realmente é a tecnologia para ele mais adequada, né? E aí eu posso também gerar uma questão do custo, né? Onde eu tenho o que foi tratado dentro de cada mês, né? Qual foi a participação. E no último aqui é a questão da despesa. Ou seja, em 2018, minha geração teve esse gráfico aqui, né? E eu posso gerar um gráfico comparativo, né? Com 2019, né? Perceba, aqui eu já consigo ver, são dados, mais uma vez, é bom deixar claro, né? Esses dados não são verdadeiros, então eu queria que fosse assim. Em 2018, a minha geração de resíduos era maior do que a geração de 2019. Né? Em 2020, ainda está caindo mais ainda a geração de resíduos. Tudo isso. Bom, essa é a ideia. Eu queria gravar esse vídeo bem rápido mesmo, porque as pessoas não perdem muito tempo olhando isso, nem todo mundo tem interesse no assunto. Né? E a gente pode transformar essa base de dados num sistema. Como? É só você passar a alimentar a base de dados, ou seja, lá embaixo eu vou colocar, eu posso fazer aqui um outro exercício mais para frente. Quem tiver a fim de ver esse exercício, a gente pode entrar em contato nos comentários, né? Que a gente conversa aí e vê quais são as suas necessidades, né? Ou seja, o que vocês gostariam de ter num controle de resíduos, num gerenciamento de resíduos, né? Eu poderia aumentar aqui e fazer um formulário para dar entrada nos dados. Ou seja, toda vez que eu faço um manifesto, ao invés de eu importar a planilha, ter o tratamento, né, eu faço isso uma única vez, né, e a partir daí eu começo a colocar os dados aqui e eu vou continuar alimentando essas informações através dessa planilha, transformando isso aqui num sistema, que eu acho legalzinho. Né? Bom, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode deixar mensagem aí que eu vou responder sempre que possível, né, para todo mundo, tá? Espero ter ajudado aí com vocês. Vou deixar aqui mais um pouquinho a imagem do dashboard. Deixa eu ver, não esqueci nada. Bom, é isso aí. É a dica que eu consigo dar para vocês do trabalho que eu desenvolvi aqui. Um grande abraço.